Preta Gil foi internada às pressas e a sua morte foi decretada. Não tem mais o que fazer. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Constante Revolução. E para você que não é inscrito, aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso e não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar. Compartilhe bastante, tá bom? Gente, eu não tô com a voz muito boa ainda. Eu estou gripado já faz uma semana. Então não reparem na minha voz não, mas reparem naquilo que eu digo. E espero que vocês aprendam comigo e eu também aprenda com vocês através do comentário de vocês, porque eu sou uma pessoa que eu leio todos os comentários. E eu procuro responder também todos os comentários. E eu peço para você, até mesmo para você entender o vídeo. Tem uma pessoa que falou assim para mim, você pede muito para assistir até o final. Eu peço porque eu vejo os comentários, como eu disse. E tem comentário que eu falo, não, deve ser o vídeo do vizinho que essa pessoa assistiu, não é o meu. Porque o meu não tem nada a ver com esse comentário. E às vezes até comentário legal e às vezes um comentário ruim também. Então por isso que independente do seu comentário, ou falar bem ou falar mal, é muito importante que você assista o vídeo, porque talvez não é aquilo que você imagina, né? Só por causa do título, da thumbnail, enfim. E se você puder também, gente, colaborar com o nosso canal, eu sempre peço, porque como que eu posso dizer? Se não for... O que seria de mim se não fosse essas doações de R$1 em R$1? Ontem mesmo eu consegui doação de R$10. Não, minto. Teve uma pessoa que doou 10. Então foi R$20. Porque, gente, quem tem canal no YouTube sabe a monetização, o valor que é, o mínimo, né? Então eu sempre peço, se você puder colaborar com R$1, vou deixar o meu e-mail fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. E também vou deixar o link para você que quiser adquirir as nossas camisetas Ei Bora Pro Céu. E eu vou dizer mais, viu, gente? Eu sempre falei que eu quero voltar com o Ei Bora Pro Céu, até prometi para vocês, eu peço perdão e não voltei, mas eu vou voltar. Eu tenho um outro canal que chama Ei Bora Pro Céu. Mas vamos ao assunto de hoje. Todo mundo sabe que mais uma artista famosa aí no mundo, que é a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, está com câncer. E eu não sei se vocês ficaram sabendo que ela foi internada às pressas. Assim diz os sites e alguns canais aqui também do YouTube fala sobre isso, que ela foi internada às pressas e ela está sofrendo muito com esse tratamento porque eu tive. Eu ia falar que eu não vi ninguém passar por esse processo perto de mim, mas eu lembrei do meu tio, que ele é 1 ano mais velho que eu, nós somos criados juntos, e só quem vive isso, né, sabe a dor que é, o sofrimento que é para poder conseguir vencer isso, né? E a gente nessas horas lembra de Deus, lembra da fé, lembra de coisas que a gente não lembrava. E muitas vezes damos valor às coisas que nós nunca demos valor antes. E nós vamos falar sobre o estado de saúde dela, sobre o que está acontecendo na vida dela. Mas eu queria contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo, e que talvez aconteça na sua vida, na sua casa também, e você se pergunta, né, por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho um maior exemplo que eu sempre falo para vocês aqui, que é a minha avó. Exemplo de mulher, exemplo de conduta, exemplo de honestidade e um monte de coisa. Só que no final da vida da minha avó, ela sofreu, não sofreu muito, mas ela sofreu. E eu perguntava para mim assim, meu Deus, por quê, né? Aliás, nem eu me perguntava não. Acho que as pessoas que estavam ao redor ali, os familiares, não entendiam e perguntavam por que mamãe sofre tanto. Minha mãe mesmo foi uma que ficou lado a lado com ela até a morte. E eu também, meu filho também ficou, né, filho? Sim. Cuidamos junto até o dia da sua morte. Ela sofreu com Alzheimer e a gente via ela sofrendo. Como quem tem
Um familiar com Alzheimer em casa sabe como que é. Parece que é um processo dolorido, porque a pessoa vai se definhando aos poucos. Às vezes está vegetativo. Chega até esse ponto de ficar assim, meu Deus, foi muito assustador. E olha que nós vivemos pouco, foi muito rápido o processo dela. E eu cheguei um dia em minha mãe e eu disse para minha mãe o seguinte. Falei, olha, eu chamo minha avó de mãe também, tá, gente? Aí eu falei para minha mãe, falei, você sabe por que a minha mãe tá passando por isso? Ela falou, por quê? Eu falei, porque existem coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Existem coisas que só Deus e ela, talvez nem ela saiba, mas Deus sabe. Eu quero que você pense comigo, falei para minha mãe. Minha avó, ela foi uma pessoa totalmente simples, uma pessoa voltada aos princípios de Deus a vida inteira. Aí eu te faço e sempre defendendo o evangelho, que minha avó foi cristã a vida toda. E eu, com falhas, porque todo mundo falha. E eu disse para minha mãe, você acha que a minha avó, depois dela passar por tudo isso, defendendo o evangelho, na sua morte, e ela não fosse salva, né? O que você pensaria? Ela falou, eu acho que seria injusto. Eu falei, então, Deus faz coisas que nós não sabemos. Para mim, Deus está tratando ela ou está tratando alguém perto dela. Porque Jesus é Jesus. Ele sabe o que faz. Nós não sabemos nem aquilo que nós pensamos. Então, eu prefiro acreditar dessa maneira. Que houve um trabalhar de Deus ali, ou na vida dela para que a vida dela fosse salva, ou a vida de alguém próximo, amigo, colega, alguém que ajudou a cuidar, enfim. Só Deus sabe os propósitos, porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E não foi diferente na vida do meu tio, que foi curado. Ele teve um câncer na boca, embora mudou muito, ele era muito vaidoso, aquela pessoa assim, sabe, que... ele comia alguma coisa, ele corria para escovar os seus dentes. Os dentes dele era prioridade. Era o cartão postal dele, eram os seus dentes e o seu cabelo. Hoje ele não tem mais o cabelo e os dentes acabou com a boca dele. Teve que cortar o lábio, o tratamento foi muito complicado. Judiou muito dele. E a gente vem trabalhando a vida dele porque existem traumas que ficou, né? Por causa de tudo isso. Às vezes ele está firme na igreja, às vezes ele sai, mas eu tenho certeza que algum propósito Deus tem na vida dele. Mas o assunto aqui é a Preta Gil e você clicou aqui para saber da Preta Gil. Então vamos falar sobre a Preta Gil, não é mesmo? Preta Gil foi internada às pressas e a sua morte foi decretada. Não tem mais o que fazer. Se você for olhar isso no YouTube, é o que mais tem. Todos os dias Preta Gil está morrendo. Dificilmente. Aliás, dificilmente não. Até o momento, eu não vi um canal do YouTube com palavras maravilhosas, com palavras de esperança, com palavras de amor, com palavras de sabedoria. Não. Todos os dias, a morte de Preta Gil é decretada. Quando a sua morte é decretada, se você teve a sua morte decretada, a primeira coisa que nós pensamos é na crença que nós temos. A primeira coisa que nós pensamos é em Deus, independente até de religião. Preta Gil, ela fez uma postagem com várias coisas aqui, acho que comida, enfim, oferenda, e está escrito assim: em casa, glória a Deus por isso. Viva meus orixás, minhas santinhas, meu anjo da guarda e todos os meus protetores. Você pode ter a certeza que diante dessa postagem, vários cristãos vão lá comentar. E os comentários que eu vejo diante de uma postagem dessa não são bons. Porque são palavras de fracasso, palavras de derrota. Aquele que tinha que levar a vida, a pessoa leva a morte. E eu fico comigo pensando, será que essa pessoa
tem noção do que está fazendo? Perdoa, pai, eu não sei o que ela faz. Eu tenho vários vídeos aqui que o título é mais ou menos esse, e as pessoas clicam e antes de assistir o vídeo fala, tá pagando, zombou de Deus, tem que pagar mesmo, tem que sofrer. Parece que é o advogado de Deus, parece que Deus precisa de advogado, né? Porque a defesa é muito grande diante desse Deus. Eu penso diferente de você, não quero te magoar e não quero te ofender. Nós temos que levar vida e jamais alguém vai ter interesse em conhecer esse Deus que você fala de vida, esse Deus de cura, se você vai com mensagens de ódio, com mensagens de fracasso e de derrota. Nós temos que levar os outros a ter curiosidade de conhecer esse Deus que nós tanto falamos, porque falar desse Deus é muito fácil. Nós precisamos mostrar esse Deus nas nossas falas, nas nossas atitudes, nos nossos olhares e vigiar naquilo que sai da nossa boca. Você talvez não tenha conseguido levar o seu parente, o seu filho, alguém que você tanto ama para esse Jesus por causa das suas falas, por causa da sua condenação. É claro que tem coisas que nós precisamos falar, precisa ser dito. Mas eu creio que num momento como esse de dor, nós precisamos mostrar, fazer a diferença na vida da pessoa. E você ir lá cutucar na ferida, você não vai conseguir. Imagine você, uma pessoa que passou a vida inteira crendo em outro tipo, cada um tem a sua religião, foi criada naquilo e ela crê, não adianta ninguém querer mudar a vida dela, ela crê naquilo e ponto. Você acha que é você falando ou você condenando é que você vai conseguir trazer essas pessoas para Jesus? Você acha que é assim? Com ódio? Para você pensar como os cristãos hoje em dia estão sendo odiados. E eles falam que nós temos discurso de ódio, enfim. E eu creio que muitos cristãos estão pecando mesmo nessas atitudes, porque não tem sabedoria. Até tem a verdade, porque o que ela está falando é a verdade, mas a verdade ela precisa ser dita com sabedoria, com amor e trazer esperança, fé para o outro, para que o outro consiga enxergar Deus na sua vida e automaticamente ter a curiosidade, né? E imagine você, uma pessoa que está ali com a crença dela como Preta Gil, e de repente chega uma pessoa com amor, com sabedoria até ela. Eu falo para você, Preta Gil, porque ela é um nome que está circulando na internet hoje. Pesquisa aí que você vai ver. E aí você chega nela e fala assim, poxa, eu sei que você acredita, você já tentou de tudo, né? Eu acho que o que vale aqui, o mais importante aqui é a sua cura, é a sua vida que é o mais importante nesse momento. Então vamos largar o preconceito de religião e eu queria te apresentar, queria que você conhecesse. Poxa, para salvar a sua vida, você seria capaz do quê? Ou para salvar a vida de alguém que está ao seu redor? O que você seria capaz para salvar? Então, poxa, vamos tentar? Não custa você tentar, né? Você já foi em tantos lugares, vários médicos, vários métodos, né? E eu te apresento esse outro método, né? E esquece o preconceito, vamos lá, deixa eu te mostrar isso. Ao menos você tentou, né? E aí pessoas que não conhecem esse Jesus vai na internet e vê, pastor revela a morte de Preta Gil. E muitos comentários nesses vídeos dizendo, zombou de Deus, não creio em Deus. Parece que a pessoa ela é obrigada a crer naquilo que eu também creio. E eu não discordo que diante disso tenha discurso de ódio. De ódio de outra religião, de ódio de outra crença, de sexualidade, N coisas. Ou pode até ser que não seja ódio, seja excesso de religiosidade, quer ser advogado de Jesus. Eu sempre repito aqui no meu canal, o que você faria se fosse algum parente seu? E antes de você tomar qualquer atitude,
pense, o que Jesus faria em meu lugar? Eu nunca vi em passagens bíblicas Deus agindo dessa maneira com ninguém. Deus, ele veio para curar, Deus, ele veio para trazer vida, para trazer esperança. Esse juízo que todo mundo diz que Deus é, né? Que ele é o justo juiz, que ele é fogo consumidor, por enquanto ele ainda é o amor, ele ainda é o Salvador, ele é o perdão. Ele é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só que as pessoas estão tomando o lugar de Jesus e estão querendo fazer justiça em nome desse Deus. É claro que às vezes a gente se irrita, eu não vou tirar eu dessa não, porque eu também sou assim. Eu venho aqui no meu canal nervoso, eu fico mais nervoso até com pessoas que se dizem cristãs e têm esse tipo de atitude. Pessoas que precisam de palavras, que precisam de um abraço, eu jamais vou atacá-la dessa maneira. Imagine você, doente, né? Ali mal, recebe um diagnóstico triste como esse, né? E aí vem um pastor na internet revelar a sua morte, porque você não crê naquilo que ele crê. Ou você crê naquilo que eu creio. Ou você aceita o meu Deus, ou você será condenado. Claro, claro, que no final, né? Ou existe o céu ou o inferno. Cada um escolhe. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que propagar o amor. Nós temos que propagar a salvação e a esperança. E com ódio você não vai chegar a lugar algum. O meu Deus não é o Deus da doença, da desgraça, o Deus da morte. O Deus da vingança. O meu Deus, ele é o Deus do amor, que foi capaz de perdoar até mesmo aqueles que crucificaram numa cruz. E aqueles que vêm crucificando todos os dias, e o pior ainda, usando o seu nome na crucificação. Crucificando pessoas ao invés de levar palavras de vida, levando palavras de morte. Em vez de revelar ao outro a salvação, revelar ao outro o céu, vem revelando ao outro a desgraça, o fracasso, o inferno. Mostrando ao outro tudo aquilo que ele não quer ser. Aquele que deveria ser exemplo. Aquele que veio ao mundo para fazer a diferença. Mas isso só prova que as pessoas cada dia mais, independente de religião, estão cheias e mais cheias e cheias de si. Pegam aquilo na Bíblia que querem pegar, aceita bem, não aceita. Este não é o Deus que eu creio, definitivamente. Não é o Deus que eu venho aqui falar para vocês, não é o Deus que eu venho querer mostrar para esse mundo de hoje, esse mundo que está tão difícil, que está tão complicado, que está tão difícil renunciar. Já é difícil, né? Tão difícil renunciar porque está tudo tão fácil para nós, né? Está tudo tão, como que eu digo, tão gostoso na terra, tá tudo tão fácil, tudo é aceito, ninguém mais briga, né? E tudo eu posso de errado fazer, que ninguém vem me condenar mais, igrejas mesmo pregando a favor até do pecado para lotar as igrejas. Mas nós temos que fazer a diferença, e eu quero fazer a diferença e convido você também para fazer essa diferença na vida dos outros. E dizer que Deus, Ele veio para que você tenha vida. Mas não é qualquer vida, é vida com abundância. Ele não veio para te revelar a morte, Ele veio para te revelar a vida, esperança, cura da alma. Ele veio para te dar amor e uma vida eterna, incomparável
com a vida que nós levamos aqui na Terra. Abrace mais quem precisa ser abraçado, independente da discordância de religião, porque um gesto seu pode estar salvando não só uma vida, mas uma geração de pessoas. Estão precisando de amor, não de ódio. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.